Para você atrair um colérico, uma das coisas que a gente começa a prestar atenção em como eles começam a dar vazão para alguém, eles têm que ter uma certa admiração pela pessoa. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e o nosso vídeo de hoje vai ser mais descontraído. Eu tô até com o celular aqui na mão para responder perguntas que vocês mandaram. Se você caiu aqui de paraquedas, lá no @temperamentando.oficial, que é o nosso Instagram, eu abri na segunda-feira e no domingo uma caixinha de perguntas para vocês mandarem para eu responder. Então o vídeo de hoje é para responder essas perguntas que vocês mandaram. Vou preservar a identidade de todo mundo aqui, porque lá eu não pedi a permissão de ninguém para falar aqui quem estava mandando a pergunta. Mas das próximas vezes a gente combina de ver isso aí direitinho, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeira pergunta de hoje é: qual é o maior defeito dos melancólicos? Sanguínea. Aqui eu não entendi se a pergunta foi a respeito de melancólico sanguíneo ou se a pessoa estava falando que ela era melancólica, não, que ela era sanguínea e queria saber a respeito dos melancólicos. Eu não trabalho com essa linha de que a gente tem mais de um temperamento. Lá no nosso Instagram tem até um post falando sobre isso, recomendo que dê uma olhadinha. No YouTube também tem, eu vou deixar aqui em cima para vocês nos cards para vocês darem uma olhada de por que a gente não tem mais de um temperamento. Mas eu vou falar para você qual é o maior defeito dos melancólicos. Ao meu ver, um dos maiores defeitos que eles têm é a tendência a ter inveja das pessoas. Por que que os melancólicos costumam ter inveja? Porque eles são muito observadores. A gente pode perceber que pessoas que elas não são muito observadoras, elas não esquentam assim para a vida das pessoas. E os melancólicos, eles têm muito essa coisa de perfeccionismo, comparação, então eles acabam tendendo a ter essa inveja e para mim é um dos piores defeitos que eles têm. A próxima pergunta é sobre os fleumáticos. A nossa amiga perguntou assim: o que fazer para um fleumático deixar de ser tão influenciável pelos outros temperamentos? Olha, sendo bem sincera, eu não acho que tem como um fleumático deixar de ser influenciável, porque é uma característica muito própria desse temperamento, né? A gente compara cada temperamento a um elemento e os fleumáticos eles são comparados à água. E a água, onde quer que ela seja colocada, ela vai tomar a forma daquilo. Então, todo fleumático ele vai continuar sendo influenciável. A questão é como ele ser influenciado de uma forma positiva. Essa que eu acho que deveria ser a pergunta. Porque ao invés dos fleumáticos eles começarem a dar muita vazão para qualquer tipo de pessoa guiar a vida deles, eles precisam entender que isso é uma característica deles. Se eles começarem a andar muito com um tipo de pessoa, eles vão pegar hábitos daquelas pessoas. Então, o que os fleumáticos precisam fazer é escolher as companhias e aquilo que vai influenciar eles. Eu acho que isso não é só dos fleumáticos, todo mundo de todo temperamento precisa escolher bem as companhias, mas para os fleumáticos é fundamental. Se eles querem alcançar alguma coisa na vida, eles precisam andar com pessoas que alcançaram coisas, precisam andar com pessoas que são mais ativas, evitar andar com pessoas, não é evitar andar com pessoas que têm defeitos, porque todo mundo tem, mas se tem pessoas que têm hábitos que são destrutivos, hábitos que atrapalham aquela pessoa a chegar a algum lugar, fleumáticos precisam urgentemente evitar andar com esse tipo de pessoa. Eles não deixam de ser influenciados, eles têm que escolher por quem eles vão ser influenciados. Isso eu aconselho até mesmo a escolher filmes para poder se influenciar, se inspirar naquilo, livros, pessoas, palestrantes, personalidades, pessoas que fazem boas coisas. Não precisa ser, às vezes, só amigo do dia a dia, não. A pessoa pode se inspirar em outras pessoas também. E o fleumático, ele precisa escolher muito bem no que ele vai se inspirar, em quem ele vai deixar fazer parte dessa moldagem da personalidade dele. A próxima pergunta aqui já é uma pergunta mais romântica. E eu quero pedir até a ajuda da produção aqui para poder me responder. Como atrair um colérico? Eu não sou colérica, mas vamos ver aqui o que a produção tem a dizer. Como foi que eu te atraí, colérico? Corta. Mentira. Para você atrair um colérico, uma das coisas que a gente começa a prestar atenção em como
eles começam a dar vazão para alguém, eles têm que ter uma certa admiração pela pessoa, tá? Seja coléricos não gostam de pessoas folgadas. Coléricos não vão se atrair por pessoas que não têm visão de futuro, que não têm uma ambição. Às vezes a superficialidade nem tanto. Eu acho que isso incomodaria mais um melancólico. Mas os coléricos, eles também têm uma certa ambição, uma certa profundidade. Eles são movidos e guiados geralmente pelo apetite irascível. A gente ainda não falou sobre isso, mas deixa aqui embaixo se vocês querem um vídeo só a respeito dos apetites, de qual temperamento que é guiado por qual, para a gente poder falar sobre isso. Mas, em geral, os coléricos eles precisam ter uma certa admiração por aquilo que a pessoa está fazendo. Então, se você quer atrair um colérico, seja decidido, não seja folgado, não seja preguiçoso, tenha ambição de vida, queira estar do lado, né? Os coléricos, eles são aquelas pessoas que eles têm muita energia para fazer várias coisas e eles querem alguém que acompanhe. Se for aquela pessoa que vai querer ser deixada para trás, não é que ele não vá se atrair, mas eu acredito que seja muito difícil pela tendência do temperamento. Mas vamos lembrar que o que se relaciona são pessoas e não o temperamento em si, cruzinho, né? Vamos lá. Outra coisa que o colérico detesta, mas odeia com todas as forças, é que você não curta esse vídeo e não se inscreva no canal. Para agradar um colérico, por favor, curta esse vídeo, se inscreva e deixa aqui nos comentários qual é o seu temperamento, se esse vídeo tá legal até aqui. A próxima pergunta é de mais uma amiga nossa, que perguntou assim: Irmã, você me falou uma vez do sanguíneo mais contido. Como ele seria? Bem, é que geralmente a gente tem essa imagem de que o sanguíneo é aquela pessoa muito espivitada e muito agitada. E em geral eles são, porque eles são quentes e úmidos. E essa quentura é o que faz eles serem mais extrovertidos. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um vídeo aqui que a gente fala a respeito da estrutura dos temperamentos para você entender. Mas, em geral, eles são essas pessoas mais extrovertidas. Só que um sanguíneo que ele tem o predomínio do úmido sobre o quente, ele não vai ser tão extrovertido, tão falante, tão para fora assim. Ele pode ser um pouco mais contido, e se ele tiver o aporte seco, ele também pode ser mais contido. Esse sem o aporte seco, mas que é mais úmido, muitas vezes ele vai poder parecer com um fleumático, e um fleumático que também tem o predomínio do úmido vai parecer com o sanguíneo. Então é por isso que eu falei que existe um sanguíneo que é mais contido do que os outros. Próxima pergunta. O melancólico, quando rejeitado, como sair do sentimento de rejeição e quais são os motivos para que ele se sinta assim? Bem, o melancólico ele costuma se sentir rejeitado porque ele pensa demais. Ele pensa que ele tem que ser perfeito, ele pensa que todo mundo tem que gostar dele. Então, muitas vezes, nem é realmente uma rejeição que está acontecendo ali, mas ele pode acabar se sentindo rejeitado. Para ele não se sentir rejeitado, se livrar desse sentimento de rejeição, é como uma pessoa de qualquer outro temperamento. Tem que trabalhar a autoestima dele. Ele tem que desenvolver o hábito de se desapegar da opinião alheia, entender que ele é uma pessoa que também tem o direito de ser feliz, também tem o direito de dar a própria opinião, e entender que ele não vai agradar todo mundo nunca. Então, se alguém rejeitou ele, paciência, ué. Muitas pessoas são rejeitadas, a gente não precisa levar esse sentimento para o resto da vida por causa disso. Próxima pergunta. Pontos positivos e negativos do colérico melancólico. Como eu já falei na primeira pergunta, eu não trabalho com essa linha que diz que a gente tem mais de um temperamento. Lá no nosso Instagram, @temperamentando.oficial, tem um post que fala a respeito de por que a gente não pode ter mais de um temperamento. Basicamente, é a mesma coisa que quando é inverno na sua cidade, aí tem um dia de sol e você pega e fala que aquele inverno é inverno-verão. Não existe isso. O inverno continua sendo inverno, mesmo que tenha um dia quente ou outro. Isso não muda nada. Como na primeira pergunta eu já falei o maior defeito dos melancólicos, eu vou falar agora qual é o maior defeito dos coléricos. Um deles é a ira. Colérico. Que foi? Eu tô rindo da tua cara. Um dos maiores defeitos do colérico é a ira. Eles são muito irritados, muito estressados, já são comparados ao elemento fogo, então qualquer coisa neles assim já é combustível para acender uma raiva, é uma coisa que precisa muito ser controlada.
Se você é colérico, desde já eu já vou te aconselhando que você faça algum tipo de esporte para concentrar essa raiva que eu sei que você sente em uma outra coisa que não seja no seu dia a dia nem nas pessoas que te cercam. Bem, essas foram as perguntas que eu selecionei de vocês. Mais para frente eu vou abrir outra caixinha lá para vocês fazerem as perguntas. Eu vou perguntar se vocês querem ser identificados ou não, mas desde já se inscreva no canal, ative o sino das notificações, curta esse vídeo, manda para os seus amigos, diga que a sua pergunta foi respondida e não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente saber se você gostou ou não e se você quer mais esse tipo de conteúdo. Até a próxima!